Como dizer aquilo que nunca foi dito, né? A gente precisa se repetir até para ter certeza do que a gente está falando, né? E saber se faz sentido mesmo, né? Uma das coisas boas de gravar jornada é poder ouvir depois aquilo que eu falei, né? Hoje aconteceu uma coisa bem relevante, bem interessante. Um vídeo que eu produzi basicamente, né, e postei em 2010, foi removido do YouTube. Esse vídeo se chama, ou se chamava, né? Trote Polivalente 2010, primeiro dia. Então, sim, foi o ano que eu entrei em 2009, né, no Polivalente. E em 2010 eu estava no segundo ano, então a gente já estava organizando o trote, né, daquele ano. E já era uma época que eu gravava vídeos, né? Tinha o canal. Então é lógico que, né, naquela época a gente já tinha alguns celulares, eu tinha uma câmerazinha também. E esse primeiro dia foi só gravação de celular, então, nossa, os celulares de 2010 gravavam diferente, né? E eu fico feliz, sabe? Esse não é o primeiro vídeo que o YouTube bloqueia ou remove daquela época, sabe? Um outro vídeo que foi bloqueado, ele tinha explicitamente a palavra gays no nome do vídeo, né? E sim, era um conteúdo pejorativo mesmo, né? A gente, na nossa ignorância e estupidez, se fingia, né, de gay, vamos dizer assim. O quão problemático é isso, né? E não fazia nada demais, né? Na verdade, era um vídeo que a gente fez várias versões de um vídeo que na época fazia sucesso, que era chamava Cearense jogando Winning Eleven, né? Que era de fato uma galera do Ceará. Aí o cara ficava nervoso e dava um tapão na cara do maluco lá. E a gente refez esse vídeo diversas vezes, assim, usando vários jogos diferentes. Mas sempre acabava num tapa, né? Enfim. E aí eu vejo que, olha, né, tipo, não sei se é alguém realmente que vai lá e dá uma denunciada, tal, é, mas que o YouTube pega um vídeo de 16 anos atrás, analisa o conteúdo, né? E é um conteúdo de trote, né? De 16 anos atrás. Isso era uma escola de ensino médio, né? Não é nenhuma faculdade. Então, assim, tudo que a gente filmou era trote ao ar livre, né? Era mais tinta do que outra coisa mesmo, né? E ali na saída da escola tal. Eu vou até depois assistir, que faz muito tempo que eu não vejo, né? Mas eu tenho certeza que o YouTube teve seus motivos, sim, de remover o vídeo. E assim como teve também de remover esse outro que eu comentei. E eu acho que é sobre isso, sabe? Eu consigo ficar feliz de certa forma, que hoje em dia eu nunca produziria um vídeo daquele, né? Que produzir também é uma palavra até meio demais, né? Que na verdade eu peguei várias pessoas que filmaram, juntei tudo e postei, né? Basicamente. Alguns fui eu que filmei, mas nem todos também. Mas mesmo assim, né? Eu digo que talvez tenha um outro também que a gente fazia uma coisa meio jackass, né? Meio fazendo loucuras entre aspas aí, coisas que a gente se colocava em risco, né? Se eu não me engano, ele foi bloqueado também. Preciso dar uma olhada. Ou se eu tô só viajando aqui. Mas a questão é, eu consigo sim ficar feliz em ver que as coisas estão mudando, né? Que naquela época eu consegui postar esse vídeo tranquilamente e que hoje é visto como um conteúdo não apropriado mesmo, né? Que de certa maneira tão não apropriado que foi retirado do YouTube, né? Então
É, eu de verdade, nem por um momento, né, me passa essa coisa, nossa, né, tiraram meu vídeo e tal, porque realmente eu não tenho como ter um apreço, né, e uma identificação com alguma coisa que ficou tão distante, né? E eu acho que tem a ver com tudo isso que eu tô trazendo nesses momentos, né? Que é uma conversa comigo mesmo, de o que importa pra mim, o que eu quero que as pessoas entendam sobre mim, né? Saibam das coisas que eu acho importante. E o último vídeo foi difícil de fazer, né? E eu fiquei feliz também de constatar isso, porque já era algo que eu tinha em mente, mas agora eu tenho certeza e não repetirei. E aí eu vi uma necessidade também de falar um pouco mais sobre aquilo, né? Mesmo que tenha sido, eu acabei de falar sobre isso, mas, né, são conteúdos que todos os dias eu vivo e, na verdade, não são conteúdos, são situações que todos os dias eu vivo. Então são conteúdos que todos os dias merecem sim, né? Uma fala que seja. E coincidentemente ou não, né? Essa questão do machismo que eu trouxe, né? Que tem a ver nesse contexto mais da situação de como eu sou lido como homem, né? Mas não me identifico como isso, porém tô sempre em situações em que isso é colocado para mim, né? Então eu comentei sobre a sauna, por exemplo, né? Desde então eu fui na sauna outros dias, né? Hoje mesmo faz algumas horas que eu estava lá e adivinhe, né? Rolou um papo sobre pessoas trans no esporte, né? Como vai ter a Copa Feminina no ano que vem, aí já veio falando, como essas mulheres mais parecem homens, né? E aí já veio um comentário que o time de vôlei masculino do Brasil tem sei lá quantas pessoas LGBT, e como se isso fosse o problema do time ter perdido. E infelizmente é como eu disse um pouco, né? É o papo constante, é um papo que não muda. Eu não sei o quanto existem outras pessoas LGBT, por exemplo, né? Ou dentro da não conformidade de gênero ali, mas tem momentos que eu entendo que sou eu, basicamente, e sou um eu muito silencioso mesmo, né? Como eu disse, que realmente ali não é um momento que eu consiga debater nada, sabe? Hoje essa conversa foi mais direcionada para mim, e eu, né, tentei de todas as maneiras dizer o quanto era normal, né, o quanto tudo bem, né? A pessoa chegou a dizer assim, porque a minha amiga não quis colocar a filha dela no time de vôlei feminino, no time de futebol feminino, com medo que ela fosse influenciada a virar lésbica, sabe? Eu disse, não, acho que não é assim que acontece, né? Enfim, mas tentei ser simples também, já estava de saída, queria, né, mais pegar minhas coisas e chegar em casa. Porém, como eu disse, né, não coincidentemente, né, eu ter dito sobre isso no vídeo e ter acontecido uma situação mais direta ainda comigo, né? E ontem também eu fui num encontro, que normalmente esse encontro rola, já é um encontro que, que é complicado pelas questões religiosas envolvidas, que eu vou muito por uma questão de apreço familiar mesmo, né? Que eu tenho, mas já abro o meu parênteses aqui que eu tô realmente cansado, assim, tô cansado, tô saturado de situações dessa maneira, né? Mas só para dar uma uma explicada no encontro de ontem em si. Ele foi um encontro, rolou um encontro maior, digamos, só para mulheres, que, portanto, eu não fui convidado, né?
E então rolou esse encontro menor para tapar buraco ali, só para não deixar de fazer nada, né? Para os homens, né? E esse encontro eu fui convidado, né? E eu realmente quase não fui, mas alguma coisa falou assim, vai, sabe, vai lá. É, um pouco influenciado sim por aquela amizade que eu disse é, que fala pra mim, né? Ah, você tem que se envolver, né? Você tem que estar nesse meio, você pode fazer a diferença sendo quem você é, né? E eu sinto que eu não fiz muita diferença sendo quem eu era, além do fato de estar lá sendo quem eu sou, né? Que, claro, já faz alguma diferença, mas que teve algumas falas ou outras que eu achei importante ouvir, tanto pelo bem quanto pelo mal, né? Eles leram uma passagem lá que com certeza não existia uma passagem melhor, ou seja, não existia uma passagem pior para a gente ler, né? Que para quem conhece um pouco da Bíblia, é aquela parte famosa que fala que a mulher tem que servir ao marido, basicamente, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, e por aí vai, né? E eu tava lá no meio, né? Assim, não concordando com nada disso, mas tendo que tá ali e ouvir e como eu disse, né, bem né, nesse momento que eu trouxe esse desabafo mesmo, né? A última jornada foi muito mais um desabafo do que qualquer outra coisa e foi longo pra caramba por causa disso também. Mas não por acaso, né? Essas coisas vieram mais forte ainda, né? Então também fica esse pensamento aí, o quanto a gente precisa focar no positivo, né? E eu sei que no objetivo principal, assim, né? Eu tenho como falar aquilo que eu penso, né? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero. Então, o que eu quero? Eu quero ser tratado como alguém para além dos gêneros, né? Quero que olhem para mim e me julguem a partir daquilo que eu tenho a oferecer, independente dessas visões de gênero. Mas eu sei que numa sociedade onde as pessoas estão tratando todo mundo assim, elas não vão conseguir olhar para mim logo de cara e é, né, não usar esse filtro. Elas vão querer usar esse filtro naturalmente, porque esse filtro está presente ali em quase tudo que elas fazem, né? Gente, as pessoas olham um cão, né? Um feline que seja. Se não for a primeira, é a segunda coisa que pergunta né? Se é cachorro ou cachorrá, se é gato ou gatá. Então, as pessoas estão submersas, assim, afogadas mesmo nessa questão de gênero, né? Que diferença faz, sabe? Se é um cachorro, se é uma cachorra ali naquele primeiro momento, o cachorro tá lá latindo pra você, querendo brincar, querendo um carinho, e você tá querendo saber, né, o gênero do cachorro? Como assim? Mas infelizmente é isso que acontece. Então é lógico que eu sei que vão olhar pra mim. Eu lembrei de uma coisa legal também. Eu tava tentando lembrar disso, eu lembrei agora. Por quê? Porque eu sei que vão olhar pra mim e vão. Mas não tem uma chance, assim, sabe? Se tiver uma chance em bilhões de alguém não achar que eu sou um homem, né? Porque, para quem me conhece, assim, eu vou tentar me descrever de uma maneira mais indiferente possível, né? E o que que isso me lembrou? Me lembrou que eu tava lá no Facebook, ou enfim. Eu nem devia estar falando isso aqui, né? Eu vou botar um blum blum assim no meio. Mas não, vou deixar do jeito que foi. Tava lá nas minhas redes sociais e apareceu uma das páginas lá. Opa! Apareceu uma das páginas lá de.
meio de conspiração mesmo, sabe? Mostrando como o homem tem deixado de ser masculino, né? E de certa forma, gente, eu entendo que existem coisas acontecendo que não é só o homem que está deixando de ser masculino, né? Mas o ser humano está perdendo é, características naturais por conta de processos químicos mesmo, né? Radiação, que é uma coisa química e física ao mesmo tempo, né? Até meio. é, Essa divisão, né? Não é uma coisa que eu simplesmente concorde, né? Mas tentar colocar dessa maneira para tentar ser compreensível, que é lógico que está acontecendo sim, né? A gente tem processos assim tecnológicos, a alimentação e etc, que fazem toda a diferença sim, né? Hormônios nas comidas que vão fazer diferença. Então, assim, não é que isso seja completamente uma mentira. É verdade que os seres humanos em geral eles estão diferentes, né? E infelizmente é um diferente muitas vezes de uma doença mesmo, né? É, por exemplo, eu não sou a favor de que saiam fazendo filhos por aí, mas não quer dizer que eu quero que as pessoas sejam inférteis, né? Porque a infertilidade, ela é sim uma maneira. Não estou dizendo que a pessoa é doente, né? Nem nada disso. Mas o natural dos seres, né? Os seres vivos, é serem férteis, né? Então a gente encontra cada vez mais problemas relacionados a isso, né? Essa parte sexual, essa parte vital, que tem sim a ver com processos estruturais da sociedade, né? Que a gente está vivendo. Pois bem, mas aí nesse. Nossa, deu um grito aqui. É o meu P. O meu P é complicado. Isso eu já tentei controlar, mas ainda tô aprendendo. Pois bem, então, visto isso, lá nessa imagem falando que né, os homens especificamente estavam perdendo sua masculinidade, tinha acho que quatro ou cinco, acho que quatro comparações assim de corpos, né? Sendo o último corpo, o que seria, né, o agora, né, um 2025 aí, uma pessoa bem magrinha, bem pequenininha, né? Todos os corpos eram brancos, né? Mas esse especialmente era pálido também, né? Com características já. Como que se diz essa palavra? Tem uma palavra ótima para isso que, lógico que veio me fugir agora, né? Mas essas características meio ambíguas mesmo, né? De você não saber identificar que é um homem ou uma mulher, né? Andrógeno é a palavra que me vem. Então esse último corpo era assim, né? Aí, né, os corpos anteriores iam voltando umas décadas aí, e eles iam ficando basicamente mais altos e mais largos, né? E o último corpo, que eu não lembro se era de 1800 ou no começo do século XIX, sei lá, era um corpo todo peludão, assim, um cara grande e forte, né? E aí é engraçado que assim, eu não sou uma pessoa alta, né? Eu tenho no máximo aí 1,71 m, né? Quem sabe 2 se eu me esticar. Então eu sou uma pessoa baixa até aí, só que eu sou uma pessoa bem peluda e um pouco largo também, assim, né? Tenho meu. Pelo tamanho que eu tenho um físico mais largo, assim, de ombro, costas, né? Então é interessante porque talvez na visão dessa pessoa, né, julgando ali os corpos, etc., eu caberia ali quase que a última das classificações, né, a mais antiga ali das classificações de um homem de verdade, né? E realmente é assim que as pessoas me veem, né? Eu nasci assim, bem peludo, né? Com bastante cabelo e tal. E aí, desde os meus 14, 15 anos, já começou a nascer barba em mim. E eu fui tendo uma barba cheia já com 18, 19, 20 anos, né?
E então, assim, quem olha pra mim realmente vai ver esse sinal, né, de masculino, de macho ali, né? Mas, né, pela minha vivência, pela minha criação, e principalmente, é difícil dizer isso, né? Mas sim, quando eu comecei a estudar sobre isso, né, por ser uma pessoa bastante, entre mil aspas, racional, né? Uma pessoa que gosta de entender as teorias e mudar a minha vida a partir disso, né? Então, não pode não ser principalmente, né? Acho que principalmente tem mais a ver realmente com as vivências que eu tive. Mas quando eu estudei, eu tive a certeza de que eu precisava ativamente começar a agir diferente, né? Nem que, né, no começo eram palavras, eram pensamentos, eram defesas teóricas, mas que isso precisava sim se integrar ao meu corpo, né? E às minhas atitudes e ao meu dia a dia. Então eu me sinto essa pessoa que visualmente, superficialmente, é um homem, né? Não dá pra tentar mudar isso de uma hora para outra, né? Eu poderia tomar hormônios? Poderia deixar minha barba cortada no máximo, né? Eu teria que fazer a barba a cada 24 horas, mais ou menos. É, além do hormônio, não sei o que mais eu poderia fazer, né? Usar maquiagem, enfim, poderia sim ter um esforço enorme para parecer um pouco menos homem, né? Mas eu digo, eu já considerei tomar os hormônios, sim, numa questão comigo mesmo, assim, eu queria sentir, sabe, o meu corpo diferente, queria sentir minhas emoções de uma maneira diferente, como que isso iria afetar a minha personalidade de uma maneira geral. Eu sou uma pessoa que muitas vezes se irrita fácil, é, que, que, que é agressiva com palavras mesmo, né? Às vezes eu tenho palavras muito duras e acaba sendo insensível, sabe? Então, eu penso, se isso fosse para esse lado, né? Se eu tomasse o hormônio feminino e me deixasse mais calmo, me deixasse mais amável, né? Menos estourado, eu adoraria, sabe? Mas eu olhei também de uma maneira que, que para mim é um desafio muito grande, claro, mas me daria uma satisfação maior ainda saber que mesmo, né, tendo que lidar com os meus hormônios, que eu não tenho nenhum dado real sobre isso, mas relativamente falando, eu julgo que eu nem sou uma pessoa que tá com a testosterona lá em cima, sabe? Né, é muito nítido, é só ver exemplos assim, né? Relativamente falando, eu sou uma pessoa com a testosterona super tranquila. E mesmo assim ainda tem uns casos problemáticos, né? Mas, mas eu vejo que assim, realmente eu tenho capacidade de lidar com o corpo que eu tenho, com a química que eu tenho, né? Que é uma luta constante também no caso da melancolia, né? Que beira essa depressão aí, e que eu também gostaria assim de conseguir lidar normalmente, né? Talvez fazer uma reposição de B12, tomar uma vitamina ou outra quando disponível, assim, de maneiras mais naturais, mas que eu prezo muito por esse natural, para poder também ser um exemplo, assim, né? Não que o que eu faço vai dar certo para todo mundo, né? Mas tem certas coisas que já são demais, né? Tipo, se eu. Ah, não, nossa, melhorei pra caramba essa questão tomando tal remédio. Bem, talvez se a outra pessoa tomar esse mesmo remédio, também melhore essa questão nela, né? Então, às vezes é até mais fácil, né? E com certeza as pessoas, muitas,
preferem, tome esse remédio aqui, do que, pô, lide com seus sentimentos, né? Faça isso, faça aquilo, encontre uma forma, né? É muito mais fácil quando já vem com a bula. Mas aí que tá, eu não gosto disso, assim, eu prezo muito pela naturalidade das coisas, né? Então, se for alimentação saudável, com certeza, né? Hábitos saudáveis, práticas de exercício, etc. Isso é algo que eu tenho prazer de compartilhar com as pessoas, né? Dizer, olha, eu fiz isso e caramba, minha vida mudou, né? Eu acordo com mais disposição, eu não brigo mais por qualquer besteira e etc. Então, isso para mim é muito importante também. Então, eu vejo que é isso. Eu sou essa pessoa vivendo nesse corpo é, caracteristicamente masculino, né? Evidentemente masculino, mas que não aceita isso, né? E sempre importante falar, eu também não tenho um desejo nenhum de me parecer com uma mulher, né? Eu não quero que as pessoas me leem como mulher. Isso seria só a outra ponta, né? Como eu disse, o que eu realmente quero é escapar desses papéis de gênero. Eu não quero nem ser julgado como homem, nem como mulher. Eu quero que as pessoas me julguem como alguém, como uma alma, como um ser, como uma energia que está aqui a cada dia tentando fazer o que pode fazer nesse mundão, né? Pois bem, então eu acho que as questões de machismo foram fortemente essas que aconteceram desde da última vez que eu compartilhei aqui em Jornada, né? Eu tava, sim, triste por conta de ter acabado de encontrar amizades antigas que, quando se vão, parece que se distanciam tanto, sabe? Essa pessoa mesmo faz né, uns 18 anos que a gente tem amizade, faz mais de 10 que mora longe e quase todo ano a gente se vê. Mas cada vez mais é isso, é uma vez por ano e depois, né, depois já era. E a outra pessoa também que eu comentei, a gente conseguiu trocar uma ideia ou outra, né? Foram dias bem complicados, foi uma pessoa que balançou comigo bastante. E eu fico feliz, agradeço demais, assim. Já disse para ela o quanto agradeço demais essa balançada, porque foi essencial para eu enxergar muitas coisas que eu estava passando, né? Desde então eu me sinto ligeiramente outra pessoa, né? Claro que a gente não adianta exagerar, achar que de um dia para o outro vai resolver tudo, mas que sim, eu enxerguei muitas coisas e que está sendo bom, né? Cada vez que eu penso assim nessas relações como um todo, em como lidar, muito daquilo que a gente tem para oferecer mesmo, né? Como que a gente chega em alguém e entra na vida dessa pessoa e como que a gente continua na vida dessa pessoa, né? O que que a gente tem para oferecer numa sexta-feira à noite ou numa quarta-feira à tarde, né? Quem sabe até numa terça de manhã. Então, vai muito, claro, do que a pessoa também está disposta ali, tem disponibilidade para compartilhar, né? Mas, em primeiro momento, a gente tem que saber o que a gente também quer, o que a gente está em disposição de entregar, de compartilhar. E isso é muito, muito, né? Muita coisa para pensar numa vida estruturada que a gente tem aqui, né? Por exemplo, eu fiquei falando de dias da semana, né? Isso pra mim já é ridículo pra caramba, né? Porque a verdade mesmo é que eu quero ser e eu quero pessoas que são independente do dia, né? Independente do horário, independente de qualquer coisa. Minimamente a pessoa estando acordada, né? Deixa ela dormir, descansar e tal, mas a pessoa estando acordada tá para jogo, né? Então eu vejo o quanto essas obrigações que a gente vai colocando, né? E estarmos no meio capitalista mesmo, vai colocando as relações
sempre em dificuldade, né? Primeiro a gente tem que trabalhar, primeiro a gente tem que estar com a vida certinha, primeiro. É sempre isso, né? É sempre uma historinha atrás de outra. E aí quando a gente vai ver, de fato, as pessoas não têm mais amizades, né? As pessoas que se casam, elas formam uma família e, né, feliz daqueles casais que são amigos de outros casais e, né, saem juntos e aí conseguem fazer uma coisa um pouco diferente. Mas infelizmente, muitas vezes a gente vê que não é assim. É cada um na sua mesa, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, né? Porque se a gente olhar para a sociedade de uma maneira geral, a gente não tem estímulos de compartilhar. De forma nenhuma, né? A gente tem estímulos de no máximo, isso, criar uma família e se fechar ali, né? E proteger ali, e né, a minha casa, as minhas regras, a minha família, o meu jeito, e cada um vai vivendo a partir das suas verdades, naquele microcosmos que criou e sustenta, e fica por isso mesmo, né? E eu sei o quanto para mim isso é uma realidade, porque eu vi tantas amizades, né, se desprenderem do ciclo ali para ir formar um casal, para ir formar uma família, ou para ir atrás de um emprego que seja, né, para ir atrás de uma nova classe social que gostaria de participar. E como a gente, né? A gente, assim, eu tô colocando eu nesse momento, né? Mas como as pessoas vão ficando para trás mesmo, né? O que antes era um grupo de amigos, agora é passado, né? O que antes era um grupo de estudantes que estavam lá juntos, também fica para trás, porque cada um vai buscar aquilo que importa. E veja, isso não é inteiramente ruim, né? Tem momentos que a gente precisa sim saber abandonar o passado e ir atrás de coisas novas, né? Eu espero sim que essas pessoas tenham encontrado outras amizades, tenham encontrado muita alegria nesse serviço que escolheram prestar para a sociedade, né? Mas eu posso dizer por mim que eu vejo uma dificuldade mesmo, uma falta muito grande de abertura. Que antigamente, né, ou posso dizer assim, nem são antigamente, é uma questão geracional mesmo, né? Porque hoje em dia, mesmo, né, no dia de hoje, se eu pego uma classe geracional diferente, né, uma galera que está agora com uns 16, 15 anos, eu vejo que eles têm amizades assim, como eu tinha também nessa época, né? Mas que de alguma maneira a sociedade há muitos anos, né? Há muitas gerações já vai se colocando dessa maneira. Quanto isso é natural? Bem, difícil dizer, né? Porque naturalmente também nós sabemos que nós já nos organizamos de uma maneira muito mais de comunidade do que nós vivemos hoje, né? Então, naturalmente também nós sabemos que nós somos seres que sentam em roda de noite para contar histórias, para tocar uma música em volta de uma fogueira e compartilhar a comida, né? E não só entre o marido e a mulher e uma criança que está ali também. Então, natural por natural, eu ficaria com a naturalidade das comunidades, né? Mas que não é bem o que acontece com a gente, de uma maneira geral, né? Eu vejo então, claro, que se é a minha necessidade, né? Se é o meu desejo, eu tenho que fazer assim como os meus amigos fizeram comigo, né? E deixar para trás aquilo que não me serve mais. E sim, eu estou à procura disso, né? Parte da minha jornada é encontrar um lugar onde eu possa ser cada vez mais aquilo que eu quero ser. E é o que eu quero terminar o jornada de hoje falando sobre isso. Na nossa reunião ali, nossa, né? Na reunião que eu fui convidado, né? Reunião de homens, teve um prato, né, para comer.
E uma das pessoas ali não come carne de porco, né? E eu não como carne nenhuma. E foi, né, pessoas da minha família que produziram o prato. E sim, eu vou colocar dessa maneira, né? Que de certa forma eles respeitaram ali essa pessoa, fizeram metade do prato sem a carne de porco, mas não fizeram nenhum pedaço sem carne nenhuma, né? Então, que cai o que eu disse lá atrás, eu abri um parênteses que eu estava cansado, que eu estava saturado, né? Porque eu me coloco em muitas situações, mas muitas situações mesmo, né? Principalmente mais atualmente, né? Antigamente eu era bem mais chato e por isso eu falei, não, peraí, né? Preciso dar uma abertura para minha família, para os meus amigos, né? Se eles me convidam para tal lugar, mesmo eu não concordando, eu vou. Eu não concordo com isso, mas ok, vou estar lá né, pelas pessoas. E realmente eu não quero perder isso em mim, porque eu acho que é uma coisa louvável sim, né? Mas eu vejo que tá assim me cansando, que tá me fazendo mal, que chega uns momentos desse que eu falo, poxa, né? Por que que não fez um pedacinho ali sem nenhum tipo de carne, né? Mostrou que é possível pra caramba fazer metade, metade ali diferente quando quer, mas né, mostrou também que não tem o interesse em deixar aquilo de uma maneira que eu iria gostar mais, né? Então aqui eu vou admitir, lógico, porque eu tô aqui pra admitir, que sim, eu comi um pedaço ali, sabe? Daquele prato que tinha carne. E não me sinto bem por isso, não me sinto mesmo, sabe? Isso não foi a primeira vez que eu me permiti comer um pedaço de carne por conta de amizades, por conta de família, e eu sempre fico com a mesma sensação que não me fez bem, né? Não me fez bem. Talvez tenha feito bem sim para as pessoas, porque eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas, mas elas adoram quando você não tá comendo um negócio, aí você vai lá e come, enfim, essa parte psicológica aí eu não vou me aprofundar nisso agora, né? Mas o que eu sei é que eu entendo uma maneira de ser que faria muito bem para mim e que eu tô distante disso. Então, a minha jornada é simplesmente fazer o que não é nada simples, que é seguir aquilo que eu tenho dentro de mim. Então eu sei que eu preciso acordar, não necessariamente desse jeito, mas vamos dizer assim, eu sei que eu preciso acordar e eu preciso tomar uma água quente, eu preciso tomar sol, eu preciso fazer um exercício de alongamento, eu preciso fazer uma mantralização, começar com notas graves e liberando minha voz, preciso cantar uma música que eu gosto. Continuar fazendo meus exercícios, fazer yoga, fazer capoeira, só ficar nos meus líquidos, e líquidos de temperatura natural ou quente. Me alimentar mesmo, eu gostaria de me alimentar somente uma vez por dia, só com alimentos crus, só com frutas, legumes, folhas. Tudo bem assim de vez em quando, sei lá, um feijão, uma lentilha, pode até ser, sabe? Uma castanha batida. Talvez eu até abra algumas exceções nesse momento, nesse sentido, de coisas que eu gosto, que são saborosas, né? E que também fazem bem. Mas que eu sei que é possível viver somente com alimentos crus e isso é maravilhoso, isso é de verdade. Quando eu fui descobrindo essas coisas, né? Foi como foi como tudo fazia sentido assim, né? Num certo momento eu falei, nossa, mas como as coisas são difíceis, sei lá, né? Como viver, né? Parece insustentável, né? E aí quando eu fui descobrindo o veganismo, mas principalmente o frugalismo, né? O crudivorismo, foi ali que eu olhei e falei, gente, é isso, a vida é isso. Essa é a sustentabilidade real.
E eu sei o quanto isso me faria bem. Por exemplo, comer uma vez por dia dá um jejum de mais ou menos 20 horas por dia, né? Então sim, também um dia na semana, quem sabe até 2 dias na semana, algumas semanas fazer de 2 dias, algumas semanas fazer de um só, outras fazer de 3 dias, né? Quem sabe? Eu tenho certeza não sei se esse ano, não sei se no próximo, mas que eu vou conseguir passar 7 dias em jejum também. Então, essas são coisas que eu sei que me fazem bem. Essas são as maneiras que eu gosto de viver. Eu sou uma pessoa que atualmente tem dormido um pouco tarde, né? Eu tô gravando esse vídeo agora, por exemplo, já são quase 10 horas da noite, né? E eu tenho, de alguma maneira, já são mais de 10 horas da noite. E eu tenho alguma maneira comigo que faz bem sim você dormir um pouco mais cedo, faz bem você acordar com o sol nascendo. Não, é uma delícia acordar com o sol nascendo, mas é frio pra caramba também. E dá um certo desânimo, né? Muitas vezes. E que nesse momento eu estou em desalinho, que muitas vezes eu acordo e eu não sei o que fazer. E só pelo fato de eu, tipo, não saber o que fazer, eu acabo voltando a dormir. Mas a verdade é que eu sei que eu deveria levantar e começar a pular, que seja, né? Começar a me esticar, começar a virar de ponta cabeça e virar de novo, né? Qualquer coisa que mantesse o meu corpo mais ativo, que fizesse já o meu dia começar de fato, né? Então eu tô falando tudo isso porque eu realmente quero ouvir isso e quantas vezes for necessário eu vou repetir isso até que eu encontre esse maior equilíbrio e que eu seja, né, essa pessoa cada vez mais estranha, né, mais esquisita, na verdade, que é a palavra que eu quero usar, que eu encontre essa esquisitez que eu tanto já busco e já aparece para mim, para que eu realmente seja alguém mais alinhado, né? Porque eu acho que se tem um problema comigo nesse momento, né? Não é, porque eu não como carne, porque eu não quero ser um machão, porque eu não quero ter uma família tradicional, porque eu não quero me casar. E sim porque eu tenho todos esses pensamentos, mas as pessoas me olham de um jeito e me veem fazendo outras coisas, e a minha vida não é completamente alinhada com isso. Então eu vejo que sim, o que eu realmente preciso fazer é cada vez mais ser eu mesmo.